Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de diversão e curiosidade. Eu sou Marco Souza e o nosso convidado hoje é o advogado previdenciário Jonathan Andrade. Jonathan, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Marcos. Uma satisfação imensa estar aqui. Agradeço desde já pelo convite. Eu vou apresentar o nosso convidado, Jonathan Douglas Andrade de Jesus, natural de Campo do Brito, sergipano, como sempre. O nosso foco é falar de sergipanos. Advogado e conselheiro seccional da OAB Sergipe, mestrando no programa de pós-graduação em Direito e pós-graduando em Direito do Trabalho e Previdenciário. Também é ex-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Sergipe. Currículo cabra tem. Mas, Jonathan, hoje o nosso assunto vai mexer com o sono, mexe com o sono de muitos dos brasileiros, especialmente a força de trabalho. Então eu te pergunto, eu vou morrer trabalhando e não me aposenta? Rapaz, é por isso que a gente tem que se planejar, né? O planejamento previdenciário, ele vem para trazer essa clareza que muita gente morre de medo de saber assim, meu Deus, será que eu vou ter que me acabar de trabalhar e eu não vou conseguir me aposentar? Ou então, será que eu vou me aposentar recebendo um salário mínimo? Então, são dúvidas, assim, recorrentes que muitas pessoas têm. E é isso, eu tô aqui para ajudar vocês hoje. Quando a gente fala de aposentadoria, todo mundo começa na força de trabalho, imagina, não, vou começar, vou trabalhar, vou ter meu tempo de trabalho, mas também vou ter que ter o meu momento de curtir minha terceira idade, na melhor idade, né? E aí, hoje, com muitas mudanças, a gente se preocupa. Mas eu queria primeiro entender um pouco sobre o seu trabalho. O que um advogado previdenciário faz e como ele pode atuar em que situações? Então, o advogado previdenciário, eu vejo que hoje a gente trabalha de 3 formas lá no escritório, né? A gente pode estar ajudando as pessoas a conseguir o seu benefício previdenciário via administrativa, que é lá no INSS. Caso tenha algum problema, né, com a questão de você receber sua aposentadoria pelo INSS, porque o sistema é falho. Às vezes é algum documento que a pessoa deixa de anexar, às vezes é uma confusão nas contribuições, né? E aí a pessoa não passa numa perícia, tem a perícia social, perícia técnica, existem inúmeras razões para um benefício ser indeferido lá no INSS. Então, o advogado previdenciário, ele vai trazer esse olhar clínico, esse olhar especializado para ajudar você a conseguir o melhor benefício, né, na melhor idade. E também a questão do judicial, né? Que aí é quando a gente entra com essa força mais repressiva, digamos assim. O seu benefício não deu certo no administrativo, não necessariamente tudo está perdido. Então, a gente recorre à via judicial para auxiliar, né, você a conseguir esse benefício. Mas existe, né, principalmente depois da reforma da Previdência, que veio lá em 2019, uma nova vertente, um novo olhar sobre o direito previdenciário, que é a questão do planejamento previdenciário. Com a reforma da Previdência, surgiram algumas regras de transição, a nova regra, né, da aposentadoria programada, e com isso, né, as pessoas ficaram sem entender qual que seria o melhor benefício para mim. Como que eu poderia estar ganhando mais, aposentando mais cedo? Isso é possível? Então, o planejamento previdenciário, ele vem para te trazer essa clareza de como você vai poder se aposentar de uma forma confortável, né, e uma forma que seja bem mais rentável, digamos assim. Vocês da área de direito devem sofrer muito para entender leis no Brasil, né? Que é uma coisa muito louca, independente trabalhista, previdenciário, civil, de família. Se a gente pegar o escopo da lei de aposentadoria no Brasil, se chama de lei, ela teoricamente está bem escrita ou é o sistema que às vezes gera confusão? Então, o mundo é dinâmico. Tudo muda, né? Inclusive a questão da expectativa de vida do brasileiro. A expectativa de vida no mundo, ela muda. É algo muito dinâmico. Então, as pessoas antes... Já houve uma época na humanidade que a expectativa de vida era de 40 anos, 50 anos. As coisas vão melhorando, a tecnologia vem auxiliando, essas mudanças, essas transformações sociais, né, vem acontecendo no mundo. E o direito, ele é muito dinâmico. E é natural que seja dinâmico porque ele precisa acompanhar essa evolução social. Então, quando se fala principalmente em direito previdenciário, em aposentadorias, a gente está falando de um fundo, uma reserva, né, que o governo ele vai deixar lá para auxiliar os trabalhadores, que é a tal da Seguridade Social, né, os pilares da Seguridade Social. E aí,
essas alterações normativas, elas geralmente vêm para acompanhar esse progresso. Porque, veja, quem é que paga a aposentadoria das pessoas? Quem é que financia, né, o fundo das pessoas que estão aposentadas? Elas não estão trabalhando mais, elas já não estão mais no mercado de trabalho. Então, é a força produtiva jovem, né, que vai colocar lá com o seu trabalho, né, o dinheiro para injetar, para pagar essas aposentadorias. Então, natural que com a expectativa de vida do brasileiro aumentando, as pessoas antes, por exemplo, tinha a regra de se aposentar por tempo de contribuição. O homem tinha 35 anos de tempo de contribuição, a mulher 30 anos, você estava lá requerendo sua aposentadoria, você ia ganhar. Então, a pessoa começou a trabalhar com 18 anos, quando estava lá perto dos 50, se aposentava. Entendeu? Então, isso pode representar um problema para o INSS na medida que o que a pessoa investiu na aposentadoria, ela vai retirar muito mais dos cofres depois aposentada. Então, essas mudanças elas vêm para equilibrar, né, essas contas. E em 2019 foi a última grande reforma que tivemos, e nessa grande reforma muitas regras mudaram. O cálculo do valor da aposentadoria também mudou, mas não pode também chegar assim de supetão e dizer bem assim, olha, agora mudou a regra do jogo e vai ser assim e pronto. Então surgiram, junto com essa mudança, regras de transição. E nessas regras de transição é que começa a confusão. Porque eu vou para qual que vai me dar o melhor benefício, em qual que eu vou receber mais, o cálculo, questão de fator previdenciário. E aí é onde entra, né, o advogado especialista em direito previdenciário para auxiliar você a entender onde você se encaixa. E é possível, então, por desconhecimento e vamos dizer assim, fazer por conta própria, a pessoa entra num tipo de aposentadoria até errada, né? Que ela vai receber menos ou vai aposentar mais tarde, por não conhecer muito a lei como vocês têm. E aí o trabalho de vocês é mostrar esse caminho, né? Seria assim. Exatamente. Até porque você não precisa de um advogado para você requerer sua aposentadoria no INSS. E isso tem que ser dito. Mas o advogado especialista, ele vai conseguir entender em que cenário você se encontra e o que pode ser melhorado para que você venha receber o melhor benefício. Porque existe, por exemplo, o robozinho do INSS, que todo mundo morre de medo desse robozinho, que ele vai chegar lá e fazer um cálculo simples, ver seu tempo de contribuição, sua idade, se você se encaixa na regra e pá. Mas você também pode pegar as suas contribuições anteriores e verificar se não o caso de você agrupar as contribuições, de você excluir algumas menores, de você reaproveitar outras, entendeu? E por que fazer isso? Porque o cálculo mudou. De 2019 para cá, o cálculo mudou. Se eu contribuir no teto, começando hoje, até atingir, né, o período mínimo, que é da aposentadoria programada, que é a regra que todo mundo vai estar agora, se eu começar contribuindo no teto, eu vou precisar, se eu homem, né, vou ter 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. O cálculo, antes, ele era feito com a média dos 80% dos maiores salários. Então, você excluía aqueles salários menores e aí, consequentemente, a sua remuneração inicial ia ficar maior. Agora não. Depois da reforma, você pega 100% das suas contribuições e você faz uma média simples. E você vai receber 60% daquela média simples. Porque se eu contribuir todo esse tempo, tem que valer todo o tempo, né? Pois é, tem que valer todo o tempo. Primeiramente, eu queria tirar uma dúvida que também é muito comum. Tem pessoas que confundem aposentadoria de pensão. Tecnicamente, qual é essa diferença? Porque tem gente que fala assim, não, mas eu vou aposentar e vou receber uma pensão. Não é pensão, é aposentadoria. A pensão, ela já vem de um outro CPF, seria isso? Então, exatamente. A pensão, ela vem a partir da morte do segurado, né? Existe, né, esses outros serviços, digamos assim, esses outros pacotes do INSS, outros serviços que vão trazer não só a aposentadoria. O INSS não é só aposentadoria. Existem outras modalidades de serviços no INSS. Tem a questão do salário maternidade, tem o auxílio doença e tem também a questão da pensão, geralmente pensão por morte, né? Essa que você está falando? Isso. Então, a pensão por morte, uma pessoa que for segurado no INSS e acabar falecendo, seus dependentes vão receber essa pensão. Então, o que aquele beneficiário
já tem garantido o cálculo, o valor. Com o seu falecimento, ele permanece, mas agora em benefício de um dependente. Exatamente, mas para isso você precisa cumprir um período de carência, não de carência, mas você precisa estar na qualidade de segurado, que é uma característica importante de ser observada na questão da pensão por morte, porque por vezes a pessoa não está mais trabalhando. E aí, como ela não está mais trabalhando, ela não está contribuindo. E como ela não está contribuindo, se passar um período que se chama de período de graça, ela perde a qualidade de segurado. Então, esse período de graça, vamos dizer que no padrão, ele é de 12 meses. Mas ele pode ser estendido em alguns casos, e aí a pessoa tem que procurar entender qual que é a situação dela naquele momento, que é possibilidade de estender por 36 meses. Que existem algumas situações, por exemplo, uma situação de desemprego, né? De desemprego comprovado, pode estender um pouco aquele período de graça. E também a situação de você já ter contribuído por muitos e muitos e muitos anos para a Previdência. Então, meio que você não perde, né, esse direito só porque você deixou de contribuir por mais de 12 meses. Mas aí são situações específicas que precisam serem avaliadas pontualmente. Certo. Jonathan, você falou aí de idade. Porque a aposentadoria tem no mundo todo, não é uma exclusividade brasileira. Mas quando é feito esse teto, ele, como você disse, o mundo é em evolução constante, ele vai da produtividade. A idade teto é baseada pela produtividade da época, né? Porque Sim. você fala, a pessoa com 50 anos se aposentar. Eu vou fazer 50 anos esse ano. E era possível. Era possível lá atrás. Era possível. Mas eu ainda dou muito caldo, vamos dizer assim, para trabalhar. Meu pai tem 81 anos, vai fazer 81 esse ano. Jonathan, é de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde. Ele trabalha, ele não para. Então, aí eu fico pensando assim, ele mesmo fala, pai, tem a vaga de idoso, tem a vida preferencial. Eu acordo todo dia 6 horas da manhã, 7 horas na empresa, eu não preciso de preferencial, sabe? Então, dependendo de cada pessoa, ela tem ainda uma produtividade. Então, esse teto vai de acordo com o entendimento do mercado e da força de trabalho, né? Exatamente. Mas veja, velhice não é sinônimo de invalidez, né? A pessoa pode estar lá na sua melhor idade e continuar trabalhando. Só que a previdência, para muita gente, ela não vem como uma coisa terminal. Não, ela vem, às vezes, como uma renda extra. Então, existem clientes que me procuram e aí a gente vai fazer o planejamento previdenciário e a gente vê que se ela esperar mais um pouco, ela consegue aposentar com um valor muito melhor. Mas ela, por conta da necessidade, ela precisa se aposentar o quanto antes. Ou então, sei lá, tá querendo financiar uma casa e aquela aposentadoria seria o valor necessário para pagar esse financiamento. Então, prefere receber antes do que esperar para melhorar a aposentadoria e receber depois. Então, são inúmeras situações e a velhice, ela não é sinônimo de invalidez. Então, a pessoa vai chegar lá, muita gente, como seu pai lá, depois de 65 anos, vai estar plenamente ativo. E que bom, né? Que Deus mande muita saúde para ele continuar trabalhando até os 90. Ele só vai descansar quando for para outro plano. Pra que descansar agora se vai ter o descanso eterno, né? Ele fala isso, vou descansar bastante. Qualquer pessoa pode se aposentar? Qualquer pessoa pode se aposentar. Inclusive, né, a Seguridade Social, ela prevê essa situação em que tem pessoas que elas não conseguiram contribuir durante a vida. Pessoas que elas chegam na velhice, elas chegam lá depois dos 60, 65 anos e elas não contribuíram para ter aquele tempo de contribuição, atingem uma certa idade e agora? Essa pessoa vai ficar à margem? Ela vai ficar sem receber? Não, então existem os benefícios assistenciais, por exemplo, o tal do BPC-LOAS, que ele é para pessoas de baixa renda, pessoas que não podem, né, prover o próprio sustento e que se encaixam nessa situação de que elas não conseguiram contribuir durante a vida, né? Então, mesmo que você nunca tenha conseguido Então, vamos lá. Então, mesmo que você nunca tenha contribuído para o INSS, você ainda consegue se aposentar por meio desses benefícios assistenciais. No caso, o BPC-LOAS. E existem dois tipos de BPC hoje. O BPC-LOAS idoso, que é para aquela pessoa que tem mais de 65 anos. Sempre foi informal, nunca pôde contribuir. Ou então é um afortunado da vida mesmo. Entendeu? Aí tem
uma forma do governo dar assistência para essa Exatamente, pessoa. uma pessoa que se encontra em um grau de vulnerabilidade econômica. Na hora de fazer toda essa arrecadação, é feito todo um planejamento, né? Pela Previdência dos ativos para esse número de pessoas que não contribuíram. Exatamente. Então, o cálculo já é feito incluindo essas pessoas. Por isso que tem que ter esses reajustes, entendeu? Porque não é só com relação à pessoa que está se aposentando. Existe todo um sistema que ele tem que funcionar de forma sinérgica. Entendeu? Todas as partes têm que... Se eu tô concedendo um benefício aqui, eu tenho que ter um fundo de arrecadação ali. Então, não é assim, do nada. E assim, hoje, o BPC, ele tem essas duas modalidades, que é o BPC idoso e o BPC, né, daquela pessoa que tem algum tipo de incapacidade, né? E aí a gente entra naquela questão que doença não é sinônimo de incapacidade. Tem pessoas que têm algum tipo de doença, mas que elas não são incapazes. Elas conseguem trabalhar, elas conseguem se alocar no mercado de trabalho em alguma tarefa, algum serviço que permita a ela, por exemplo, eu não tenho uma perna. Ela pode trabalhar como um assistente administrativo. Sim. Entendeu? Então, inclusive, o mercado de trabalho estimula as empresas a contratarem pessoas com deficiência. Né? São duas formas, né? Você faz primeiro uma inclusão social, porque a pessoa ela não é uma incapaz. Exatamente. A falta de um membro não deixa ela incapaz, como você mesmo disse. Você faz a inclusão e faz ao mesmo tempo que ela tem o trabalho, tem o próprio sustento e contribui, não é? Porque senão, imagine, a gente já tem uma legião, uma multidão de pessoas encostadas e poucos contribuindo para manter todo esse grupo. E tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar para recolher o INSS para conseguir pagar a aposentadoria do povo que já está aposentado. Nisso tem essa pergunta que eu ia te fazer. Quais são os tipos de aposentadoria? Tem por tempo, tem por invalidez, tem por acidente, são vários? Vamos lá. Antes da reforma, existia aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Então, essas eram as duas principais, né? Por tempo de contribuição, o homem ia contribuir 35 anos, a mulher ia contribuir 30, independente de idade, ia se aposentar. Então, quando você completou o tempo... Da idade de início da contribuição. Da idade que você tem agora. Então, assim, tô com 50 anos, mas eu já contribuí os 35. Vou me aposentar. É o meu caso. Isso poderia acontecer. Comecei a contribuir com 18. Tá vendo? Só que aí isso representou um rombo imenso. Muita gente mais cedo parando. Muita gente parando de trabalhar mais cedo. Nem todo mundo é como seu pai, que vai vai se aposentar e continuar trabalhando, né? Então, é isso. A aposentadoria por idade, né? Ela também tinha uma idade mínima prevista e ela tinha outros dois requisitos, que era a questão do tempo de contribuição, que era mínimo de 15 anos, 180 meses de carência. E aí a gente tem que fazer uma diferença entre o que como que uma contribuição ela entra para a conta da carência e como que ela não entra. Quando você vai contribuir para o INSS, a sua contribuição ela tem que ser feita até o dia 15 do mês subsequente. Se ela for feita em dias, que é até o dia 15, ela conta como carência. Se ela não for feita, eu recolhi em atraso. Acontece muito. Ela vai contar como tempo de contribuição, mas ela não conta por 180 meses de carência, que era o que era exigido anteriormente. Aí veio a grande reforma da Previdência. Meu Deus, e agora? Mudou tudo, a regra do jogo. A aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade viraram uma só. Agora é a aposentadoria programada. E nela se prevê que o homem ele vai se aposentar aos 65 anos, com 20 anos de tempo de contribuição. Então, deu uma equalizada na idade com o tempo de contribuição. E a mulher, ela vai se aposentar aos 62 anos, mais o tempo de contribuição de 15 anos. E aí, outra coisa que mudou, o cálculo, né? Todo mundo fala, meu Deus, o cálculo mudou. Sim, o cálculo mudou. Antes se pegava 80% dos maiores salários e pagava 100% daquela remuneração, né? Daquele valor que foi recolhido lá. E agora, não. Agora a conta é 100% do seu período contributivo. Você vai fazer uma média simples e você vai receber 60% do valor dessa média. Então, assim, se deu que você contribuiu com R$2.000 sua vida inteira, R$2.000 para pegar grandes massas, né? Vai somar, deu lá sua remuneração média inicial, vai ser 60% desse valor de R$2.000. Só que não existe benefício menor que o mínimo. Então, você receberia o salário mínimo.
E isso é um pouco, assim, preocupante, né, para a maioria das pessoas, mas existe uma saída. Porque qual que é a intenção do INSS? Que as pessoas continuem contribuindo por mais tempo, que elas não se aposentem tão cedo, né, porque não é tão interessante mesmo. Para as contas públicas. Então, nessa conta dos 60%, existe um outro fator que é um grande detalhe. Existem pessoas que, para atingir a idade, até atingir a idade, elas vão contribuindo. E vão contribuindo, vão contribuindo, vão contribuindo. E cada ano a mais que você contribui, por exemplo, o homem é 20 anos, né? Então, se ele contribuiu 21, 22, 23, 24, 25, 30 anos, a mulher, ela tem que contribuir obrigatoriamente 15 anos. Então, se ela contribuiu 16, 17, 18, 19, 20, cada ano acrescenta 2% no valor lá daqueles 60% da sua remuneração inicial. É um mito ou um erro de pensamento das pessoas assim, não, se eu trabalho, meu salário é 4 mil, eu vou me aposentar ganhando 4 mil. Não vai. Seria bom, né? Seria muito bom. Na verdade, você até pode se aposentar ganhando aquilo que você realmente contribuiu. Mas aí você precisaria, um homem, por exemplo, 40 anos de tempo de contribuição. Por aí. Porque quando se aposenta, a gente tem... Acho que o primeiro impacto é uma diminuição no poder de renda da pessoa, né? Porque ela não vai receber exatamente aquilo que recebia. Aí muda um pouco até a estrutura familiar, né? Por isso, Marco, que o planejamento previdenciário é essencial, entendeu? Existem duas formas de você entender como que tá a sua aposentadoria. Você pode começar com uma análise previdenciária, que você vai descobrir onde você está. E no planejamento previdenciário, você vai descobrir para onde eu quero ir. Então, você entender quais cálculos fazer, quanto que eu vou contribuir. Porque, às vezes, se você contribuiu, sei lá... Acontece muito com o MEI. O MEI, ele é contribuinte também. Ele contribui. Tem uma alíquota lá, que ela é obrigatória, que é de 5%, que já vem naquele pacotezão do MEI, né? Que você já vai lá, faz aquela DAS, a DAS, né? Famosa DAS. E aí, você contribui com esse valor de 5% e fala, tô contribuindo para a Previdência, vou me aposentar. Então, assim, aquela pessoa que ela trabalhou a vida toda em uma empresa ganhando 3, 4 mil reais. Pronto. Aí agora ela decidiu que ela quer empreender, virou um MEI, porque é o mais acessível. O MEI tem um limite, né, de ganho anual de 81 mil reais. Ela vê que a margem de lucro dela é mais ou menos por ali, então o regime dela vai ser o MEI. Ela vai, né, se enquadrar no MEI e vai lá. Aí tem essa contribuição obrigatória, que é de 5%. Só que o que acontece? Quando você contribui na alíquota de 5% apenas, você faz com que arraste para baixo a sua aposentadoria. Entendeu? Então, qual que seria o cenário ideal? Contribuir na alíquota de 20%. Já tô dando a dica aqui do especialista, né? Você vai contribuir na alíquota de 20%, vai complementar, né? E você vai escolher um valor mais próximo com aquilo que você já tinha na sua vida. Então, se eu contribuir com a alíquota de 20%, sobre um salário mínimo, eu vou receber um salário mínimo também. Então, tô gastando mais dinheiro. Então, o mais interessante é que você contribua um pouquinho a mais. Então, ao invés de 20% em cima de um salário mínimo, começa com 20% em cima de 2 mil. Aí, meses que você está um pouquinho melhor, contribui um pouquinho a mais, 20% em 3 mil. E assim você tenta equalizar melhor a sua conta para que sua remuneração inicial, sua aposentadoria, seja mais confortável e condizente com a sua realidade. Para que você não tome um susto de pensar que eu vou me aposentar com 4 mil, passei 10 anos contribuindo como MEI, num salário mínimo, e arrastei minha aposentadoria para baixo, acabei com R$1.500 reais. Aí na hora de aposentar... Isso acontece muito, entendeu? Então, a análise previdenciária, ela vai fazer, né, essa análise de tempo de contribuição, da sua idade nesse momento, ver quando que você vai se aposentar, como que seria o valor que você receberia se você estivesse se aposentando, continuando, né, naquela esteira, assim, de trabalho. E o planejamento previdenciário, ele traz esse plus a mais, de você fazer simulações. Mas e se eu contribuísse com o salário mínimo? Se eu contribuísse no teto? Se eu contribuísse num valor ali intermediário? Mas sabe qual que é o pulo do gato? Às vezes as pessoas, elas já atingiram seu tempo de contribuição mínimo lá para fazer a sua aposentadoria. E aí ela decide, vou continuar
Contribuindo porque eu quero continuar como segurado. Eu quero ter a segurança de que se for mulher, né? Se eu engravidar, eu vou ter um salário maternidade. Se eu sofrer um acidente, eu vou ter essa segurança de ficar encostado pelo INSS. Se eu morrer, eu vou ter como deixar uma pensão para os meus dependentes. E aí elas continuam contribuindo. Só que às vezes esse cálculo aí, de você continuar contribuindo no mínimo, como eu expliquei, te arrasta para baixo. E tem a questão da qualidade de segurado. Lembra que eu falei da qualidade de segurado? Então, você tem que manter a qualidade de segurado, porque senão você não recebe esses outros benefícios da Previdência Social. Só que tem uma diquinha do especialista que eu vou dar de graça agora, gente. Eu cobro para falar isso, viu? Que é relacionado ao contribuinte facultativo. O período de graça do contribuinte facultativo é de 6 meses. Então, se você passar um ano inteiro contribuindo todos os meses, né, naquele valor de um salário mínimo, você vai arrastar a sua aposentadoria para baixo. Mas se você fizer uma contribuição a cada 6 meses como um contribuinte facultativo, você pode colocar um valor melhor ali, né, para não, né? Exato, para não diminuir o valor das suas contribuições, entendeu? E você a cada 6 meses faz uma contribuição. Então, com 2 contribuições por ano, mesmo estando desempregado, ou desempregado assim, né? Autônomo, ou então, sei lá como que tá aí as suas atividades laborais, mas você não perde a sua qualidade de segurado. Quando você fala em contribuição, a gente tem que deixar claro para muita gente que você fala assim, não, contribuir um pouco mais. Gente, não é uma fortuna, é um percentual. Quando você... É besteira, é coisa de Exato. 30, 40 reais a mais. A mais. É um combo do McDonald's. Por exemplo, 3 mil reais. Eu quero contribuir em cima de 3 mil reais. Vai dar algo em torno de 600 reais. É um valorzinho assim, né? A pessoa pensa, pô, mas é um investimento. Mas se você tivesse de CLT, você ia ter esse desconto lá. 100 e poucos reais. Exatamente. Uma parte paga pelo empregado, outra parte paga pela empresa e assim... Quando soma, dá esse valor. Então, a soma é igual. A gente, 2 anos atrás, em 2023, a gente completou 100 anos da Lei Eloy Chaves, que é considerada o início real da aposentadoria no Brasil. Começou com uma caixa de aposentadoria e pensão, que era CAP o nome. Mas a gente começa também com a Princesa Isabel, lá com a aposentadoria dos Correios. Mas a gente falar de 100 anos de aposentadoria no Brasil, da Previdência Social, na visão de um jurista, a Previdência brasileira, ela é justa na escrita dela, na forma de criar esse cenário para o cidadão? Então, que pergunta auspiciosa, viu? Porque, veja, independente do que eu falar que eu vou agradar alguém ou vou desagradar alguém, eu acredito que está em constante evolução. Então, não é perfeita, mas busca se melhorar. E por mais que a gente tente fazer de uma forma, né? Os nossos representantes, eles tentem fazer de uma forma que abarque a maioria das pessoas, que exista uma preocupação, às vezes, mais pro lado social, outras vezes pro lado empresarial. Essa lei, essa dinâmica, ela vem sendo construída de uma forma que a intenção é proteger realmente quem é mais vulnerável. Nem todo mundo tem condições de investir em uma previdência privada, mas existem países, existem lugares que não existe um sistema tão assim, estruturado como no Brasil, porque a Seguridade Social, além da questão das aposentadorias e da previdência, ela prevê também o Sistema Único de Saúde. Então, é uma lei só que ela vem de uma forma que tenta ajudar, né? Principalmente quem é mais vulnerável. Então, eu vejo pontos positivos, mas com certeza ainda dá para melhorar. Isso que você falou tem um pouco da... Por exemplo, eu sou empresário e eu contribuo na minha previdência. Eu tenho a previdência oficial pela empresa e eu tenho a minha previdência privada. Mas, por exemplo, eu tenho um plano de saúde. Então, aquela minha contribuição, neste momento, eu não utilizo, né? Eu estou financiando para outra pessoa ter esse pacote, vamos dizer assim, né? A gente pode dizer, então, que a Previdência em si, ela é um bem da população. Da população. Não é do governo. O governo apenas administra, né? Exatamente. Que muita gente fala erradamente, isso eu já sempre soube. Não, porque o dinheiro fica com o governo. Não, o governo administra.
Por isso que é um fundo. Exatamente, ela administra. E, assim, existe coisa mais bonita que o Sistema Único de Saúde? Pra mim, eu acho que quando você tá estudando sobre o Sistema Único de Saúde, como você vai entender como que ele funciona, o que é que tem por trás daquela ideia, entendeu? Eu acho que é algo muito humano, sabe? E nem todos os países do mundo têm um sistema tão, assim, que seja universal como é aqui no Brasil. Você não usa, né, Marco? Porque você não quer. Porque se você precisar e chegar lá, assim, tem, né, os prós e contras, tem a questão da dificuldade, do desmantelamento do Sistema Único de Saúde. Tem um amigo meu, Jonas, que ele mora no Canadá e veio pra cá pra fazer a cirurgia aqui. Tudo bem que foi uma cirurgia particular, mas ele fala assim que o único problema do SUS é só a gestão, porque a infraestrutura, o conceito, ninguém no mundo não tem. existe, é uma tecnologia de ponta. E digo mais, não só com relação ao Sistema Único de Saúde, a nossa Constituição, ela é considerada uma das mais evoluídas do mundo. É uma Constituição democrática, uma coisa assim que é de outro mundo. Então o Brasil, ele é referência em muitas coisas. Infelizmente a gente às vezes não sente, né? Assim, no nosso dia a dia, sente algumas dificuldades, mas a intenção por trás eu acredito que é boa. Jonathan, para formar esse cálculo da aposentadoria, apenas o salário ele pode ser usado como referência ou tem outras contribuições que podem serem incorporadas nesse cálculo? O que está no seu CNIS, que é o que tem lá de sua remuneração como tempo de contribuição. Então, quando você faz uma contribuição, ele tem lá o seu salário de remuneração, né? E aí, aquele valor que vai constar no CNIS, que é um documento que você vai conseguir lá no aplicativo do Meu INSS, né? Tem lá extrato do CNIS, e você vai ver quais foram os seus salários de contribuição. E quando foi que eles foram feitos, se eles foram feitos antes, em dias ou em atraso. Então, vai ser utilizado essa remuneração que consta nesse documento único. Ele é um documento que ele é pensado de forma a centralizar a vida previdenciária da pessoa. Entendi. Aí, então, ali eu tenho a minha remuneração, mas, digamos, se eu tiver aplicações, e aí eu tenho lá os dividendos, eu posso pegar um valor ali e jogar nessa conta? Você pode, se você fizer a contribuição respectiva, como contribuinte individual ou outra coisa, ou facultativo. Porque no caso do empregado, ele não tem como alterar, porque quem faz essa contribuição é a empresa em cima do salário que você recebe. Essa outra parte que você está falando aí já é mais relacionada à previdência privada. Você pegar esse valor, esse dinheiro que você tem aí aplicado em outros lugares e tentar planejar um fundo, uma aposentadoria. Mas aí já é outra relação. Nós vamos chegar bem nessa questão de previdência privada, que eu acho interessante. Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos para uma pergunta bem interessante. Um executivo, um CEO de empresa que tem lá seu salário de 25 mil reais, contribui. Existe uma regra para... Você falou que o mínimo tem que ser o salário mínimo, mas tem... O máximo pode... Não, vou ter uma aposentadoria de 40 mil. Não vai. Pela Previdência Social, pelo regime geral da Previdência Social, existe o teto, né? O teto, ele deu uma atualizada, me permita aqui, esses dias, e ele foi para R$ 8.157. É o máximo que você pode contribuir em cima desse valor, né? Existem as alíquotas lá para você recolher. E você só pode contribuir para receber no máximo esse valor. E para você receber esse valor, tem que levar em consideração que, por exemplo, se você for homem e só contribuir por 15 anos, ou 20 anos, desculpa, você vai receber só 60% desse valor. Então, você tem que ir acrescentando 2% a mais por ano de contribuição até chegar em 100% da média daqueles valores para você poder receber no teto. Então, se eu contribuir no teto a minha vida inteira, chegar lá com os meus 20 anos de contribuição e dizer bem assim, vou me aposentar agora, implementei a idade, 20 anos de contribuição, vou me aposentar agora. Você não vai receber no teto, você vai receber 60% daquele valor. Então, isso acontece com meu pai. Então, exatamente isso. Ele contribuiu sempre no teto, por desconhecimento. Se aposentar logo. Aí, quando chegou na época, não, vou dar a entrada. Aposentou fácil, a documentação passou. Mas quando ele veio, falou, só isso? Exatamente. E é esse o susto que as pessoas têm. E é por isso que é importante, mais uma vez, o planejamento previdenciário, porque você vai conseguir entender como que tá o seu cenário. E pelo menos você não chega no susto, né? Você chega sabendo o que é que você vai esperar. Esse susto que você tá falando foi que quando ele foi pegar o primeiro extrato,
Aí ele falou, tem coisa de errada. milhões de Tem coisa brasileiros, errada. pode Porque ter eu fiz certeza. a conta, não sei o quê. E ele é contador e economista. Mas ele se aposentou quando? Antes de 2019? Ele se aposentou 9 anos atrás. 9 anos atrás? 9 Então, anos atrás. Enfim, existe também a questão de você revisar os valores da sua aposentadoria. Em algum momento ele pode ter errado Alguma coisa aconteceu e tem que ser avaliado. No caso dele, ele é um contribuinte autônomo. Ele sempre, como Contribuinte individual. Individual, como empresário, ele fazia contribuição, lembra aqueles carnezinhos? Sim, sim, E aí, sim. aí pode ser então que ali num cálculo ele fez errado e contribuiu a menos. Exato, até mesmo com esses carnês, pode só que alguns dele, algum erro no sistema, ou então, sei lá, Digitação. inúmeras coisas podem ter acontecido e o valor não foi o correto. Pronto, falamos uma coisa interessante. Nessa hora, seu trabalho é extremamente importante, né? Porque você vai levantar todos Todas os essas documentos da informações, pessoa, fazer a rastreabilidade, tudo isso, para poder dizer, o caminho agora Exatamente. é esse aqui, né? E quando você abre um CNIS, né, quando você baixa lá o seu extrato do CNIS, existem os indicadores. Esses indicadores, eles podem estar revelando situações que elas poderiam ter sido passíveis de correção em algum momento, né? Então, por exemplo, contribuições abaixo do mínimo. Aconteceu muito na pandemia que as pessoas tiveram essa flexibilização para poder contribuir abaixo do mínimo, mas isso faz com que aquela contribuição ela não seja considerada como tempo de contribuição, entendeu? Ela é descartada, porque somente contribuições acima do mínimo elas vão ser consideradas na hora do cálculo da sua aposentadoria. No caso, se você pegasse, vamos lá pegar o caso do meu pai. E você encontra que ali em determinado ano, ou 2, 3 anos, ele fez um cálculo errado. Pode ser feita uma correção retroativa? A gente pode mexer na questão do cálculo. Essa questão de você, né, fazer uma correção retroativa, ela é muito particular. Porque para você poder utilizar essas contribuições, por exemplo, complementares que foram feitas abaixo do mínimo, agrupar elas ou então até mesmo excluir, você tem que fazer isso sempre dentro do mesmo ano civil. Se você quiser indenizar o INSS, você até pode fazer isso com relação às contribuições dos últimos 5 anos. A partir disso já está prescrita. Então, de certa forma, tem uma certa pressa em você olhar como que estão as suas contribuições, ter essa atenção, que foge, né, da maioria dos brasileiros, porque as pessoas, principalmente os contribuintes obrigatórios, que são aqueles que quem faz a contribuição é o seu empregador, essas pessoas não têm o hábito, às vezes, de olhar como que estão as suas contribuições, de olhar se tem algum indicador, indicando que tem alguma alteração, algum erro ali alguma pendência naquela contribuição. Você falou em um ponto importante. O empregado, o CLT, ele tem que ter a confiança que a empresa está fazendo o recolhimento correto, né? Exato. Mas, gente, eu vou dar uma dica. Como o Jonathan falou, existe um aplicativo, né? Você tem um aplicativo, você baixa, vai acompanhando e fala como empresário, eu tenho meus funcionários, mensalmente, confira se no extrato está o valor que está no seu contra-cheque. Tem que haver o depósito correto, porque infelizmente, existem empresas que fazem a sonegação previdenciária. Não só com relação ao previdenciário, com relação ao FGTS também, né? Que aí a gente já parte para a área trabalhista da coisa e se o seu patrão, se o seu empregador, ele tá recolhendo de forma irregular ou ele não recolhe, isso também é possível você pedir uma rescisão indireta. Porque se você pedir para sair da empresa, você deixa de receber um monte de coisa, né? Mas se você entra na justiça... Você está motivado por um erro, né? Exatamente. O seu empregador, ele tá descumprindo cláusulas do seu contrato de trabalho. Porque, se eu não estou para deixar claro, o empregador, ele ali naquele momento, ele é um responsável por reter do seu valor, e ele é um fiel depositário para pegar ali e ele ir lá depositar. Isso, né? Mesmo. E a gente vê muito desses casos aí de empresas que fecham e os funcionários descobrem depois que ela fecha, onde é que está meu recolhimento? Mas olha, qual que é aqui o ponto-chave? Se você for um contribuinte individual ou for um contribuinte facultativo, a responsabilidade pela sua contribuição é sua, entendeu? Mas se você é um contribuinte obrigatório, que é nesse caso do seu empregador ser o responsável pelo seu recolhimento, se ele não fizer, você não vai sair prejudicado. Então, você trabalhou 10 anos numa empresa.
A empresa, ela não fez, assim, depois de um tempo, ela parou de fazer suas contribuições. Quando você foi ver, os últimos 3 anos, a empresa não fez suas contribuições. Descontava, mas não... Descontava, mas não fazia, não colocava lá no INSS, né? O que acontece? Você pode estar ingressando com ação trabalhista para rever essa questão do tempo de contribuição, mas não só isso. Quando você entra no INSS lá, que você vai fazer o requerimento do seu benefício da sua aposentadoria, se for constatado que você era contribuinte obrigatório e os recolhimentos não foram efetuados, a obrigação não era sua, era do seu empregador. Então o INSS, ele não vai desconsiderar esse tempo. Você não é culpado. Não, você não vai sair prejudicado, entende? E aí é entre o INSS e o seu empregador, é uma briga deles, não sua. Em 2019, como você falou, nós tivemos a reforma da Previdência, a que mais mexeu, teve várias mudanças, mas anualmente são feitos pequenos ajustes. E agora iniciamos 2025 com mais um pequeno ajuste. Nesse pacote de 2025, o que teve mais de significativo para quem está com o planejamento? Mudou o tempo, aumentou um ano, aumentou o tempo de contribuição? Teve alguma coisa assim? Então, com as regras de transição, né? Existem as regras de transição idade progressiva, por exemplo, e a questão da regra de transição por pontos e também dos pedágios. São aproximadamente, acho que são 5 novas regras que surgiram. Porque, veja, a mudança aconteceu. Aí a gente antes precisava 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher, não tinha idade mínima, ou então você aposentava por idade com um tempo mínimo de contribuição e um tempo de carência. Agora a gente entra na questão da aposentadoria programada e você vai aposentar com 65 anos homem, 62 mulher, mas não é assim. Desde 2019 já é 65 anos para homem, 62 para mulher. Não, e aí você cai nessas regras de contribuição, dessas regras, aí você cai nessas regras de transição. E, por exemplo, a questão da idade progressiva. A mulher, eu acho que ela foi a mais, digamos assim, né? Porque saiu lá de 50 e poucos anos, 56 anos, para 62. Então, de 2019 para cá, se aumenta a cada ano 6 meses. Isso tem a ver com expectativa de vida também? Com certeza, com certeza. A expectativa de vida do brasileiro aumentou. Então, naturalmente, você vai se aposentar um pouco mais tarde, porque é a intenção que você trabalhe mais, que você recolha mais, que você produza mais pelo seu país. Então, a idade da mulher, ela está aumentando, né? 6 meses, eu tenho aqui... Só um segundo, viu? A idade da mulher, ela vai aumentando 6 meses a cada ano que passa. Então, agora em 2025, a mulher ela se aposenta com 58 anos e meio e 30 anos de tempo de contribuição. Então, ainda dá para se aposentar um pouco mais cedo, se você cair nas regras de transição. O homem, ele vai se aposentar agora com 63 anos de idade. Nesse momento, em 2025, dá para você se aposentar com 63. Mas para isso, você teria que ter implementado pelo menos alguns requisitos lá em 2019. Isso para não te prejudicar, né? E em 2027 vai chegar a idade completa para o homem, de 65 anos, vai estar valendo, né, a aposentadoria programada na sua essência, digamos assim. E a mulher vai atingir os 62 anos de idade em 2031. Então, até lá, quem está nessas regras de transição, essa pessoa pode ser beneficiada. Entendeu? Por isso que é importante a gente analisar como que tá a sua situação agora para ver se descobre se você não tem... Se eu tivesse lhe conhecido em 2019, 2020, um ano de implantado a nova reforma e feito com você a consultoria para você refazer tudo esse meu planejamento. Sim. Eu hoje poderia estar me dando bem, né? Quantos anos você tá agora? 50. 50? Você ia ver várias coisas. No seu caso, você... Não para me aposentar, mas um planejamento bem executado. Né? Exato, porque faz diferença o planejamento, principalmente por conta dessa mudança no cálculo da aposentadoria. Então, você ter a clareza de você fazer simulações, de saber quanto que você precisa contribuir, o período que você precisa contribuir, é essencial para que você não tenha essas surpresas na hora de se aposentar. Quanto mais rápido eu fizer essa consultoria com um advogado previdencialista como você,
eu faço um melhor planejamento e não tenho surpresas, né? Exatamente, essa é a Porque intenção. meio que vocês vão se antecipando com essas entrelinhas aí das publicações anuais e, ó, vamos ajeitar, Marco, vem cá, vamos ajeitar aqui. E a gente tenta usar o melhor da tecnologia, né? A tecnologia está evoluindo para ajudar, inclusive, a gente. Então, existem hoje aplicativos com inteligência artificial que eles nos auxiliam nesses cálculos. Então, eu pego lá o QNIS do trabalhador e eu coloco ele nesse aplicativo de cálculos e ele vai me trazer essas simulações. Antes a gente tinha que fazer na planilha, mas hoje em dia a gente já paga por esses serviços, né? Que são serviços mais especializados. São programas que eles têm essa capacidade, né, de identificar todo o seu período contributivo, de trazer essas informações para você de uma forma muito mais acertada e fazer prospecções de cenários. Entendeu? Então, eu vi que se eu fosse me aposentar seguindo o que eu tô fazendo hoje, eu iria aposentar ganhando R$2.000. Mas se eu pegar e contribuir por mais 8 meses, eu vou implementar essa outra regra aqui, que aí vai fazer com que minha aposentadoria suba, que melhore o valor que eu vou receber, entendeu? Então, às vezes a diferença entre você receber R$2.000 e R$3.000 são 6 meses de contribuição. Pouca coisa. Pouca coisa, que é o tempo que você vai precisar para implementar uma outra regra que vai ser mais vantajosa. Você vê, às vezes a lei, a gente pensa que ela é complexa, mas ela tem facilidade, né? E às vezes por desconhecimento você até se dá mal, se prejudica um pouco. Eu vou, assim, a pessoa tá assistindo aqui e fala assim, não, bom, eu acho que já tô com tempo de contribuição, eu já tenho a idade, eu entendo um pouquinho o que ele precisa juntar e quais são os primeiros atos que ele tem que fazer para requerer a aposentadoria. Veja, se foi uma pessoa que ela sempre foi contribuinte obrigatório, que é aquele lá que, né, o empregador que é responsável pelas suas contribuições, CLT, ele vai fazer o requerimento da aposentadoria dele lá no sistema do meu INSS. Ó, quero me aposentar. Já tá lá tudo pronto. Se for um contribuinte individual ou facultativo, a gente vai precisar ver as questões das microfichas. Antigamente também tinha, né, os boletos que você pagou lá para o seu INSS. Aí você vai olhar o seu QNIS, ver se aquelas competências que você tem guardado lá em casa, porque tem muita gente que guarda os carnês do INSS ainda, e tem que guardar, é muito importante guardar os seus carnês do INSS. Sim, os sistemas são falhos. Exatamente. Então, fazer essa comparação entre o seu QNIS, o seu extrato do QNIS, e ver se aquelas competências que constam lá naqueles carnês estão presentes lá. Se não tiver, você vai fazer um requerimento de acerto de QNIS. É interessante você falar isso, porque assim, como empresário, às vezes foram raros os casos. Funcionário que pediu para sair ou tivemos que fazer a demissão. E aí, quando faz o levantamento de INSS, aparece 1 mês ou 2 meses que não aparecem lá, mas a gente tem um recolhimento. Então, o sistema falha, gente. A gente tem lá o recolhimento, tá pago, tem um comprovante, mas por alguma coisa o sistema não contabilizou. Exatamente. Aí é simples, não é um bicho de sete cabeças. Você vai lá, apresenta, e o INSS, questão de dias, já tá incluso lá. Sistemas podem falhar, gente. Mas se você não faz isso, vai prejudicar o seu tempo de contribuição, vai diminuir a sua É possível estar tirando extratos para ver se, assim, 2 em 2 anos eu peço um extrato para conferir. Dá para tirar um por dia se você quiser. Poxa, gente, basta abrir o aplicativo do meu INSS e tem lá, gerar extrato do QNIS. Você vai acompanhando. Vai acompanhando, e você comparando, vai saber. Porque pode sumir também a informação. Exato, sistemas informativos, né? Pode acontecer. Dona de casa pode se aposentar? Pode. Ela passou a vida toda só em casa? Pode sim, mas aí ela tem que fazer a contribuição dela como contribuinte individual ou como contribuinte facultativo, entendeu? E aí ela vai gerar o seu boletim e vai fazer seu recolhimento. Então entra naquilo, qualquer pessoa pode se aposentar, independente, eu não faço nada. Mas porque não é só para os contribuintes obrigatórios, tem pessoas que não trabalham no mercado formal. E aí, a empregada doméstica, por exemplo, teve uma situação interessante com a empregada doméstica, porque, por exemplo, a questão da contribuição, antes daquela reforma, né, que teve lá que trouxe a lei das domésticas, né? Antes daquilo ali, a contribuição era a responsabilidade dela. Ela era contribuinte individual, ela ia fazer a contribuiçãozinha dela lá. E se tivesse alguma dessas falhas aí, ela ia perder aquele tempo de contribuição. Mas agora não. Agora, quem é responsável pela doméstica é
aquela pessoa que está contratando a doméstica. Então, se seu patrão, seu chefe lá, ele acabou não recolhendo por alguns meses, a doméstica ela não vai ser prejudicada mais nesse tempo de contribuição, entendeu? Porque mudou quem que é responsável pela efetivação dessa contribuição. E, de certa forma, foi uma conquista para a empregada doméstica, né? Muito. Porque o que a gente ainda, infelizmente, em 2025, a gente ainda vai ter que deparar com notícias de gente que tem trabalhos análogos à escravidão como doméstica. Então, com a carteira registrada, com o FGTS, com o INSS, é uma conquista... Hoje, demais. É uma coisa que traz dignidade, né? Que trabalha comigo há 16 anos. Tudo recolhido bonitinho. Imagina a rescisão dela. E a receita... Mas ela tem 16 anos, mas teve só aquele período, né? Conta a partir do momento que foi feita a lei das domésticas. Exato. Mas assim... e a receita hoje, ela tá muito precisa, porque... Eu comentei até com a minha esposa... Eu esqueci, porque eu gero boleto, eu não costumo imprimir nada. E aí fico com o PDF no celular. Que eu uso o E-Social pelo celular. E esqueci de fazer o recolhimento. A Receita Federal já manda a mensagenzinha. Você tem uma caixa postal hoje da Receita. Cadê o pagamento? Ela já cobra, então não tem como a gente esquecer de fazer o recolhimento. Eu falei, eita, cara, não recebi a mensagem aqui. Me assustei primeiro com Receita, né? Olha, tem uma mensagem na caixa postal. Lá, quem tem uma caixa postal hoje no ECAC, né? E aí, era lembrando, você não recolheu o tributo lá do INSS da sua empregada doméstica. Aí olha, então isso é uma conquista para uma classe que sempre foi muito explorada e não tinha nenhum tipo de proteção, e principalmente para se aposentar. A vida inteira trabalhando e na hora de se aposentar... É um trabalho que desgasta, né? Sim, As pessoas podem ter um tipo de doença foi criado, para elas foram criado regime de trabalho, com horário, isso foi muito interessante. Elas podem se machucar e aí se engravidar também não vai ter salário maternidade. Então essas pessoas precisam de uma proteção extra também. Vou te perguntar uma coisa que parece que é um bicho papão, parece que tá xingando quando se fala em previdência, que o povo, meu Deus, o maldito, o bendito, não sei o que é, o tal do fator previdenciário. O que é isso? Então, o fator previdenciário, ele é um númerozinho que ele entra na sua conta em alguns benefícios, por exemplo, na questão do auxílio acidente, e ele pode estar ajudando ou prejudicando na sua conta do INSS. Entendeu? Veja, a gente não faz o cálculo na mão mais, né? Existem programas para fazer isso, mas o fator previdenciário, ele é um valor pré-definido pelo INSS para alguns benefícios, e esse valor ele pode estar influenciando diretamente na conta do seu benefício, da sua aposentadoria. Tem como fugir dele, se precisar? Não, porque é previsão legal, né? Previsão legal a gente só cumpre. Não tem como burlar. Não tem como burlar o fator previdenciário. Uma pessoa já tem todo esse acompanhamento e já sabe, olha, pelo meu histórico, tudo que está recolhido, estou faltando 2 anos para me aposentar. Certo. Ele pode antecipar? Pode dar um jeito? Se cair nas regras de transição, pode. Precisa verificar se vai cair nas regras de transição. Paga antecipa um pagamento? Não paga mais. Você tem que ver qual que é a situação. Aí são N possibilidades. Se ele antecipar, ele pode também diminuir o percentual do valor, né? Isso, também pode. E é por isso que é importante, mais uma vez, a questão do planejamento, né? Sempre caindo nessa tecla. Pra gente ver se não é a questão de você já ter, por exemplo, um direito adquirido. O direito adquirido é quando, lá na época da reforma da Previdência, você já tinha atingido os requisitos, por alguma razão você não implementou você não requereu a aposentadoria, seja por desconhecimento. Existe muita gente que não sabia que já podia estar aposentado, entendeu? E aí a questão do direito adquirido, ela vai dizer que se você, na data lá da reforma, você já tinha atingido aqueles requisitos, você pode se aposentar a qualquer momento. Entendi. Entendeu? Vou fugir agora de uma dessas partes do governo e vou para uma parte privada. A Marina Farias passou aqui no podcast, a gente falando sobre finanças, eu contei para ela que eu tenho um plano de previdência privada que tem 26 anos. Me apresentaram na época uns amigos, Marco, tem isso. E aí eu fiz de um banco privado e eu pensei, estudei um pouco antes e pensei assim, poxa, ele tem vantagens. Porque é meio que uma poupança que eu fiz o planejamento assim, para quando eu for sacar, eu tenho uma indenização, vamos dizer assim, um FGTS. É uma alternativa interessante para quem não quer depender
de ter o valor mínimo que é da Previdência Pública, eu ir para uma aposentadoria privada para ter um valor maior? Com certeza, né? Primeiramente, um cheiro pra minha irmã Marina, maravilhosa. Amo você. A louquinha. A louquinha. A Ela é entrevista bagunceira, ela é A entrevista dela bagunceira. mexeu com tanta gente. E só para antes de você responder, a gente fez um desafio, Jonathan. Quem assistiu essa entrevista e pode assistir ao longo de 2025, ela foi no final de 2024, que pegasse as dicas dela, nos procurar no final do ano, no final deste ano, para falar assim: eu consegui ajustar minhas finanças. Eu fiquei mais rica. Ou não precisei quebrar os cartões de crédito. A gente fez esse desafio porque mexer com finanças, mexer com aposentadoria, hoje é fundamental. Com gente. certeza. Eu pensei lá, 26 anos atrás, era interessante fazer isso. Mas, Marina, obrigado, viu? Marina, maravilhosa, perfeita, amo ela. Então, a aposentadoria privada, né? A questão da aposentadoria privada, ela pode ser uma forma complementar para muita gente, para outras pode ser a melhor opção. Porque o que acontece? Existem os segurados obrigatórios. Então não tem como você não contribuir para o INSS, não tem como você fugir do regime geral, porque é natural. Você vai estar trabalhando de uma forma CLT, sei lá, ou então um CEO de uma empresa, um sócio, alguma coisa nesse sentido, e você vai ter o seu recolhimento obrigatório. Então, o seu INSS, ele vai estar lá, né, para você, mas, poxa, eu ganho 40 mil reais. Eu vou me aposentar para receber 8. 5? 8 no bom, né? 8 no bom, se der. Entendeu? Então não faz sentido. Então a aposentadoria, os planos privados, né? A previdência privada, ela entra como essa forma de trazer essa maior segurança para o que você vai esperar lá na frente. E o regime geral da Previdência Social, ele vai ser, de certa forma, só um complemento para a sua renda, mas não sua fonte principal no momento da aposentadoria. Só que aí os produtos que tem na questão da previdência privada é tratado de uma forma completamente diferente. E você tem uma certa liberdade de escolher o que melhor se encaixa para você. Entendeu? Então, é por isso que a previdência privada, ela também é importante e ela deve ser considerada principalmente por pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Pessoas que trabalham e que recebem valores muito mais vultuosos, entendeu? Mas tem que pensar que o regime geral da previdência social, ele foi feito para proteger, né, pessoas mais vulneráveis, para garantir que a pessoa ela tenha uma velhice, né, mais digna. Ela consiga viver lá na frente de uma forma mais digna, garantindo pelo menos o mínimo existencial, entendeu? Então, não é o caso de todas as pessoas. Tem pessoas que a aposentadoria do INSS não vai realmente suprir as necessidades como dela. você disse, a privada é um clube seleto. É um clube seleto. Mas, assim, os pacotes hoje têm de vários tipos. Na minha época, e ao longo desses 26 anos, eu pude fazer ajustes nela e que me deixa tranquila, porque assim, por exemplo, tem alguns seguros que a Previdência não tem, que a privada me garante, algum tipo de seguros, e pacotes de benefícios que são interessantes. Como você disse, tem um preço a se arcar com isso, mas aí eu fiz um planejamento orçamentário como contribuinte de sócio de PJ, né? Então eu contribuo através do meu Prolabore, mas eu tenho aquele recurso para manter. Então são 26 anos já ali. Eita, aposentadoria boa. Mas assim, a Marina até disse que eu preciso sentar para conversar com você, porque a minha modalidade, que até é uma próxima pergunta, a minha é VGBL. Então tem que dar uma olhada nas entrelinhas dele para ver se eu não entrei em alguma cilada. Alguma né? cilada, porque tem, né? Tem a VGBL, tem a PGBL, são dois tipos, até porque elas são protegidas, tem umas regras, né, que são federais, do Banco Central, para proteger, mas ela tinha dito: Marco, dá uma consultada, porque pode ter uma entrelinha ali que você pode estar numa furada, porque eu não conheço, realmente eu não conheço. Sim. Mas eu me senti seguro, não desmerecendo a Previdência, mas quando eu fiz, 26 anos atrás, a gente tava com uma situação econômica e de governo muito maluca. Então, a gente pensava assim, a Previdência não tá boa. Sabe, a gente tinha medo, como é que a Previdência vai estar? E aí eu vou puxar essa frase para uma pergunta muito importante, que aí você pode me ajudar. Pergunta sua dos seguidores? Minha, mas é muito comum. A gente deve se preocupar hoje, quem está com seus 40 anos para cima,
se preocupar com o crescimento da informalidade em relação à minha aposentadoria lá na frente, porque são menos pessoas contribuindo? Veja, o crescimento da informalidade não necessariamente significa falta de contribuição, porque para isso, para essas pessoas que trabalham de forma informal, existe a contribuição como contribuinte individual, como contribuinte facultativo, né? Mas eu acredito que até existem políticas, né? O governo ele se interessa em diminuir a questão da informalidade porque traz uma segurança maior, né, para esses valores que vão ser recolhidos para financiar as aposentadorias futuras e as que já estão sendo pagas por agora. Essa questão da informalidade é realmente muito preocupante porque eu acredito que trabalhar na informalidade não é o ideal para ninguém. Né? Trabalhar na informalidade não traz a segurança e a dignidade que o trabalhador precisa ter. Então, do ponto de vista acho que é isso, o empresariado preocupado se o crescimento da informalidade vai prejudicar ele de alguma forma, né? Eu acredito que deve ter uma relação direta, sim, e que o que a gente deve fazer é valorizar as relações empregatícias, porque tem muito patrão que chega lá o funcionário dizendo porque eu tô recebendo seguro-desemprego, então não vamos fechar minha carteira agora não. Ou então, é porque eu sou doméstico, eu recebo Bolsa Família, então vamos me deixar na informalidade mesmo. Isso é um grande perigo, tanto para o empregador quanto para o empregado. O empregado não tem sua segurança, sua dignidade garantida, e o empregador pode pegar uma ação trabalhista aí no final e ter que pagar tudo, e ainda com juros, correção monetária, e tomar um prejuízo ainda maior. Fora que a pessoa, fazendo a contribuição individual, ela está se garantindo para não ter, por exemplo, como você falou, receber o mínimo. Não só receber o mínimo, mas receber a assistência da Previdência Social com relação aos seus outros serviços. Então, um salário maternidade, um auxílio doença. Pronto, você falou isso interessante. Eu lembrei de um amigo que é motorista de Uber. Se ele contribui regularmente e sofre um acidente com o carro e se machuca, ele está protegido, ele vai ter um auxílio. Exatamente. Se ele não recolhe, ele não vai estar. E se ele morre, como que ficam os dependentes dele? Entendeu? Sim. Então, é realmente seguro. A gente faz antes do problema acontecer. E preferencialmente não usar. E preferencialmente não usar, mas o seguro a gente faz antes do problema acontecer. Então, por isso que é importante a gente dar uma atenção a essas situações, dar uma atenção a saber se você está sendo segurado ou não, se você está mantendo sua qualidade de segurado, se você não está. Se você está passando por um momento difícil, faz aquela diquinha que eu falei, contribui a cada 6 meses para manter a qualidade de segurado e ainda assim continuar protegido, entendeu? Então, existem estratégias para que você aplique melhor o seu dinheiro. Afinal de contas, a Previdência Social, ela também é um investimento. Do mesmo jeito, porque você vai lá fazer a Previdência Privada, você está investindo dinheiro, você está alocando recursos seus ali naquele lugar para que lá no futuro você tenha um retorno. A Previdência Social, ela também é da mesma forma. O regime geral da Previdência Social é da mesma forma. É um investimento. É um investimento mínimo para garantir o mínimo para quem só pode, né, naquelas condições. Seria bom para isso. Me surgiu uma pergunta, Jonathan. Durante a pandemia, essa suspensão que o governo deu e muita gente ficou sem nenhum tipo de renda e não pôde contribuir. Essa lacuna que ficou, como vai ser tratada? Então, a lacuna que ficou é a lacuna que ficou. Entendeu? Se você não fez contribuição nenhuma naquele período, você ficou sem contribuições naquele período. Com relação o que foi contribuído, por exemplo, abaixo do valor do salário mínimo, o ideal seria que você complementasse ou agrupasse, né, aquelas contribuições para que você pudesse melhorar o seu salário de contribuição e a sua remuneração média inicial, consequentemente, para que você não perdesse aquelas contribuições. Então, ainda dá tempo, na verdade, nos últimos 5 anos, né? Então, já 2025, então tem que ver aí se ainda dá tempo de você corrigir aquelas contribuições que foram feitas abaixo do salário mínimo, por exemplo. Uma pessoa que tem CLT e trabalhou 5 anos na empresa, ela tem direito ao seguro-desemprego quando foi demitida sem justa causa. Ela fica lá 5 meses de seguro-desemprego e depois dos 5 meses ele volta a trabalhar CLT. Nesse período de 5 meses sem carteira de trabalho, mas ele tem uma renda que vem do seguro-desemprego, ele pode contribuir, pegar e fazer? Se ele fizer isso, ele perde seguro-desemprego.
Porque quando você contribui, você está dizendo que você está trabalhando. Então, como é que você vai estar recebendo? Eu posso fazer naquele momento facultativo. Não pode. Se você contribuir como facultativo ou individual, você perde seu seguro-desemprego. Não façam isso. Ou então façam, mas estejam cientes que você vai perder o seu seguro-desemprego. Então, Jonathan, a gente fez uma coisa diferente para sua entrevista, para a gente preparar ela. A gente, na nossa rede social, abriu perguntas. Porque muita gente tem dúvida. E como aqui é uma entrevista gravada, a gente dá a possibilidade para a nossa audiência poder fazer perguntas. Não é comum, você vai ser o primeiro entrevistado a responder perguntas do público. A Marina não respondeu? Não, a gente não pensou isso. Mas ela vai voltar para a gente fazer a avaliação do público. Mas eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram e eu recebi várias e selecionei aqui 4 que eu achei bem interessante. E eu queria que você respondesse algumas. A Nani Carneiro perguntou: qual o melhor caminho para quem não quer se aposentar recebendo o salário mínimo? Tá. Qual o melhor caminho? Fazer um planejamento previdenciário para ver quanto que está dentro da sua... O que primeiro você tem que saber? Quanto que você quer se aposentar? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? Você tendo isso claro na sua mente, a gente, com o planejamento previdenciário, a gente pode traçar o caminho para que você chegue lá. Entendeu? Ajuda com o profissional, você faz esse planejamento. Exatamente. Um profissional, um advogado especialista em direito previdenciário pode estar ajudando a fazer esse Mesmo se ela seja CLT ou não, ela pode fazer esse planejamento. Você pode complementar sua contribuição também. O Esdras Oliveira perguntou: posso continuar trabalhando com carteira assinada após me aposentar? Pode sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai implementar os seus requisitos de uma aposentadoria. Você só não vai receber uma segunda aposentadoria, mas você pode sim continuar trabalhando depois que você for aposentado. Quando ela tem essa carteira assinada, ela tem o seguro-desemprego, se ocorrer, ela tem seguro acidente. Sim. Tem tudo, só não se aposenta. Só não se aposenta mais, porque já está aposentado. É uma aposentadoria, a não ser que você implemente outro requisito, mas aí você vai ficar com a melhor. Você vai ter que abrir mão da anterior, se for melhor a próxima. Mas ninguém vai conseguir fazer com essas contas. Será que dá tempo? 145 anos da pessoa. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Não, vamos ver. A Ana Passos: tem um plano de aposentadoria privada e quero trocar de operadora. Eu tenho algum tipo de perda? Aí a negociação é você com o banco. Você tem que... a privada, né, diretamente com o banco. Você vai ver quais que são os benefícios que um determinado banco pode te dar, quais são os benefícios que outro determinado banco pode te dar, mas isso é bem pontual de caso a caso. Então, é caso de você pegar os valores que você já tem recolhidos, quanto que são os juros, qual a aplicação que você está colocando, você está tirando de um lugar, colocando em outro, como que isso pode impactar. Isso é contratual, é direito privado. Isso aí é negociado entre empresas. Então, tem que ser avaliado pontualmente. Essa eu deixei por isso que eu achei muito importante. A gente falou um pouquinho ao longo da entrevista, mas é bem... O José Alberto Bisso fala o seguinte: eu trabalhei com carteira assinada, depois de 10 anos eu peguei meu FGTS e hoje voltei a trabalhar de carteira assinada. Porém, os carnês que eu paguei, eu perdi 3 anos deles. Eu entendi que primeiro ele pagava, depois ele foi trabalhar de carteira assinada. Sim. Ele perdeu 3 anos desses carnês. Como eu faço para provar esse período? Não foi de carteira assinada, né? Ele recolheu. Pelo que eu entendi aqui, ele recolheu de forma ele foi autônomo, depois ele virou CLT. É essa a diferença de quem é a obrigação de fazer a contribuição, entendeu? Como ele estava contribuindo como contribuinte individual e facultativo, se ele perdeu, infelizmente, não tem mais o que possa ser feito. Caramba. Mas, se fosse o caso dele ser um funcionário empregado e não estava constando esses 3 anos que ele trabalhou e aí não consta lá no sistema, só com a carteira, uma prova, né, um indício de prova material que tem lá, que você estava trabalhando naquele período, você já conseguiria homologar aquele tempo de contribuição. Então, se você tivesse a carteira assinada, mas não tivesse as contribuições, você apresentava a carteira assinada para o INSS e ele iria homologar aquele período. Mas, sendo a situação dele como contribuinte individual ou facultativo ter sido responsável pelo recolhimento, não consta no sistema essas informações e ele perdeu os carnês. Infelizmente, dessa forma, ele perdeu. Para quem não é das antigas, era um carnezinho meu, cor de abóbora, né? Carnezinho de recolhimento de FGTS. Então, perdeu. José Alberto Bispo
Felizmente, esses 3 anos seus... Não foram notícias boas. 3 anos a mais de contribuição para resolver. Jonathan, muitas perguntas, mas ainda existem muitas perguntas. É um universo de aposentadoria gigante, né? E, assim, o Jonathan tem um trabalho de consultoria jurídica nessa parte, então... Suas dúvidas, vocês vão poder tirar com ele, entre em contato com ele para ele fazer seu acompanhamento. Eu já estou preocupado, vou ter que fazer, porque a Marina disse que eu posso estar numas enrascadas aí. E depois que saiu essas mudanças, eu comecei a ver, tá aumentando meus anos, tá aumentando. Porque eu tinha... Quando eu comecei a recolher... Você tá 65. Eu tinha pensado em 60... Vai ser mais ou menos 60 a 62, agora não vai mais. Não vai mais. Eu vou para 65, então... Eu vou lá botar mais uns 15 aninhos aí, mas não é problema não. Quero seguir o exemplo do meu pai. Jonathan, a gente brinca muito aqui no podcast com nossos convidados, fazendo algumas perguntas obrigatórias. Tá. Para não fugir do tema do podcast bem temperado, né? Saindo da Previdência, vamos largar um pouco esse mundo maluco e vamos para coisa mais contraída. Foi uma sabatina, bem sim. Eu tô te entrevistando para ser presidente do Já pensou? Do INSS, né? Ministro da Previdência Social, olha. Para o Jonathan, existe algum prato, alguma comida que te traz uma boa lembrança, uma sensação inesquecível que se fala, esse é o prato da minha vida? A lasanha da minha mãe. Meu Deus do céu, viver feliz no simples, né? Mas é um prato que, assim, tem muita memória afetiva. Inclusive, eu copio a receita dela e eu faço em casa. E eu sempre falo a mesma coisa. Esse gosto tem gosto de infância. Esse prato tem gosto de infância. Tem gosto de amor, entendeu? Então, eu gosto muito da lasanha da minha mãe. O tempero dela é maravilhoso. Consegue repetir? Ou tem aquele segredinho dele, né? Rapaz, então, por incrível... Não, claro, né? Perfeito. Tempero de mãe é único. Só ela, mas eu chego perto. Eu chego perto porque a gente fez muito junto na minha infância. Eu saí de casa quando eu tinha 18 anos. E era um prato que a gente gostava de fazer sempre assim no final de semana. E aí a gente fazia juntos, entendeu? Então, eu sempre fazia assim, corta aqui, faz aquilo, põe na panela, não sei o quê. Então, meio que ela me deu o curso dela, né? Muita gente brinca. Mas tem o temperinho do amor de mãe. Tem muita gente que brinca com a lasanha. Tem um chefe italiano chamado Massimo Bottura. Tem um livro chamado Nunca Confie num Chefe Italiano Magro. E ele tem um prato que ele fala assim, qual é a melhor parte... o prato é a melhor parte da lasanha. É aquela parte queimadinha que fica grudada na... Meu Deus, é aquela crocantinha, né? É o prato Estrela Michelin, viu? Estrela Michelin. Chama o melhor pedaço da lasanha, alguma coisa assim. Que é o queimadinho que fica crocante no cantinho. Delícia. E tem alguma coisa... Não, gente, eu não como isso por nada. Não adianta. Tira de perto de mim. Afaste de mim esse cálice. Odeio sopa. Sopa? Não gosto de sopa. Sopa não é janta. Sopa pra mim não é nem nada. Enfim, não gosto de sopa. Eu acho que a aparência, assim, enfim... Não gosto de sopa. Nem passa na porta, nunca soparia. Desculpa aí, rei da sopa. Nunca comi nada de lá. Mas paladar é uma coisa muito engraçada. Porque tem gostos que mexem com a pessoa, tem gostos que dão... em pessoas. Tem gente que tem bloqueio psicológico por uma comida. Tal da seletividade alimentar, né? Eu tenho com caruru. Misericórdia. Não bote caruru na minha frente. Pois eu gosto de caruru. Não é o gosto, é a textura. O aspecto dele. Eu passo mal. Penso nisso, cara. Penso isso da sopa. É bem interessante, mas eu acho que o principal é a memória afetiva. O alimento é uma coisa muito incrível. Para lembrar lugares, lembrar momentos, lembrar pessoas, lembrar situações. E principalmente trazer a gente... A maioria aqui fala coisas de infância, da infância. Sempre, né? Porque remete esse lugar família, de conforto, mãe, acolhimento, segurança, afeto. O primeiro contato do filho com a mãe é através de uma forma de alimentar, né? Exato. A amamentação. Isso fica fixo. Jonathan, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos assistiu, que está com a cabeça fervendo de dúvidas, mas como você quiser, um conselho, fica com você o microfone. Vamos lá. Falando sobre o tema, né? A aposentadoria, sua aposentadoria, ela não precisa, né, ser um bicho de 7 cabeças. Procure um advogado de sua confiança, alguém que você se sinta confortável, alguém que tenha, né, o que precisa para poder te ajudar.
E faça uma avaliação, faça uma análise previdenciária, um planejamento e tente antecipar o problema, porque conhecimento é poder. E se você sabe aonde você quer chegar, o caminho é só parte do trajeto. Então, procure alguém de sua confiança, um advogado, preferencialmente previdenciário, para te ajudar a fazer o seu planejamento, para que você viva de forma digna e confortável, num momento que você precisa, né, estar mais vulnerável, que você precisa dessa segurança, que é na sua melhor idade. Recado dado para você não morrer trabalhando. Pra você não morrer trabalhando. Parar uma hora e poder curtir a praia de Aracaju, comendo um caranguejo, tomando uma cervejinha, depois de ter contribuído tanto tempo, né? Gente, agradecer a nossa visita, que nos deu essa aula de informações. Jonathan, muito obrigado. Muito obrigado por essa aula previdenciária e atiçar mais dúvidas. A gente fica assim meio nervoso. Gente, essa semana, aproveitar, o nosso patrocinador Casa da Música liberou um QR Code, eu vou colocar aqui do lado do QR Code, com um acesso ao WhatsApp para você falar diretamente com o Alan. E lá você obtém um desconto de até 15% nas compras à vista para equipamentos de música, som. Você que é músico profissional, músico amador, vai lá, conhece tudo que a Casa da Música tem e fala com o Alan nesse QR Code aqui. E diga, ó, tô vindo aqui falar com você, eu vi lá no podcast, no Bem Temperado, esse QR Code. Ele arranca lá um descontinho maior com ele. Né? Conversa que o Alan é gente boa. Sabia que eu já toquei saxofone um tempo atrás? Músico amador? Pois é, já pensou, rapaz. Então até eu posso estar indo lá, vai viu? lá, uma palhetinha, você pode estar precisando. Olha, Alan, arrumei um cliente para você, viu? Fechou. Para vocês que nos assistiram, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar acompanhando o Bem Temperado Podcast. Comente essa entrevista, deixa seu like, principalmente se inscreva. A gente precisa de mais pessoas divulgando esse podcast. Assistam os cortes que tem agora no nosso canal, no YouTube. A gente está pegando um pouquinho de cada entrevista e fazendo os cortes, para vocês terem um pouquinho, um momento importante, e vocês retornem lá e assistam. Como eu sempre digo, muito, muito obrigado para vocês que acompanharam e até a próxima entrevista, como sempre, um bate-papo bem temperado. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.